Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que prazer estar com vocês mais uma vez. Quero cumprimentá-los, desejando que esta jornada do Saldo Extra de hoje seja muito construtiva para a sua vida. Você está realmente preparado para os desafios dessa sociedade midiática que está nos oferecendo coisas e mais coisas todos os dias? Você tem tido a atitude correta diante dessas ofertas? O que fazer para tomar a decisão certa no momento em que você está querendo gastar aí o seu suado salário? Este é o tema que vamos abordar hoje. Vamos falar sobre comportamento na questão financeira. As atitudes que nós devemos ter para termos uma vida saudável sem sermos contaminados pela doença do consumismo. E teremos aqui uma especialista para nos orientar sobre este assunto. Aquela palavra de incentivo para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, nos siga nas redes sociais, porque você vai encontrar lá um presente para você, que é a revista Saldo Mais. Quem sabe você está encontrando aí o Saldo Extra agora. Este é um presente do Saldo Extra e da Novo Tempo para você. Para você receber essa revista, que é um estudo bíblico sobre dinheiro, mas que possui também muitos conselhos sobre educação financeira, acesse o nosso site, novotempo.com/saldoextra, você vai ver ali a imagem da revista, clique na imagem, vai aparecer uma tela com um cadastro, coloque os seus dados, vamos enviar gratuitamente para a sua casa. E se você quiser receber essa revista, mas não tem acesso à internet, ligue para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, no horário comercial, tem uma equipe aqui aguardando pela sua ligação. Você vai encontrar aqui muita coisa positiva para ajudá-lo, inclusive, a você ter o comportamento correto quando você for gastar o seu salário e a sua renda. Será um prazer também receber a sua interação. Faça seus comentários, mande a sua pergunta e vamos tratar dos assuntos que estão afligindo a sua vida financeira aqui no seu programa Saldo Extra. Queremos ir rapidamente apresentar a nossa convidada de honra, é uma alegria recebê-la e tratar deste assunto tão importante que é economia comportamental. Eu tenho a honra de apresentar a vocês a Paula. Obrigada, Tudo prazer, bem, Paula? Tudo bem, tudo Seja jóia? muito bem-vinda aqui ao Saldo Extra. Gratidão pelo convite. É um prazer ter você com a gente aqui. Nós que ficamos felizes, muito bom. Paula, eu vou apresentar aqui a sua biografia, porque Perfeito. eu encontrei aqui algo tão legal que eu quero compartilhar com vocês também. A Paula De Biasi, ela é Master Coach, palestrante e trainee. É a mente executiva da Três, uma empresa especializada em desenvolvimento humano e coach. Apaixonada pela natureza, entusiasmada pela vida e pela arte de ensinar. Desenvolve treinamentos dinâmicos e na sua biografia diz o seguinte: ela se encanta com os olhinhos brilhantes de seus clientes em seus processos de desenvolvimento. Que legal, Paula. verdade. Você não vai ver aqui os olhos brilhantes de quem está do outro lado, mas eu tenho certeza que eles estão muito felizes por você estar aqui com a gente. Obrigada, gratidão mesmo por estar aqui, pelo convite, porque é muito bom a gente poder realmente contribuir com o que a gente faz no dia a dia e trazer isso para poder colaborar com a vida das pessoas. Esse é o nosso trabalho e a gente ama muito o que a gente faz, então muito bom. Paula, esta é a nossa missão. O tema que nós escolhemos para tratar com você dentro desse assunto de economia comportamental é o comportamento consumista. Perfeito. Eu já quero aproveitar a introdução que eu fiz aqui, né? Nós estamos aí sendo bombardeados todos os dias nesse mundo midiático, são ofertas e ofertas e ofertas, e as pessoas acabam se envolvendo nessas ofertas e passando por dificuldades financeiras. Exato. Como que a gente deve agir, Paula, diante dessa sociedade? Porque consumir não é uma coisa ruim, é até agradável, mas as pessoas estão passando dificuldades. O que a gente deve fazer? Olá. Bom, primeiramente a gente tem que entender que o consumo, ela faz parte do nosso comportamento. Isso está muito arraigado com quem nós somos e com a história de vida que a gente teve. A gente entende que o consumismo exacerbado, o consumismo exagerado que a gente vê hoje, na verdade, Toninho, ele é reflexo de uma sociedade carente.
né? A gente é carente de outros valores, a gente é carente de educação financeira, de educação voltada para a nossa inteligência emocional, para lidar com as nossas emoções. E o consumo, assim como o consumo de compras, o consumo da comida, todo esse tipo de consumo, ele tem a ver com a forma como a gente relaciona a nossa emoção e a gente acaba refletindo nos outros aspectos da nossa vida. A diferença é que o consumo hoje em dia, ele é auxiliado pela mídia, que coloca o tempo todo com marketing e com propagandas, sensações prazerosas do consumo. E a gente, quando não estiver muito tranquilo emocionalmente, a gente acaba realmente deixando que esse consumo venha para suprir uma necessidade interna de um vazio que a gente sente por outras N questões. Então, eu acredito que o primeiro ponto que a gente deve ficar atento é trabalhar quem nós somos, é conhecer quem a gente é. Porque o consumo está vinculado com alguma necessidade. Então, a primeira dica que eu daria é as pessoas, na hora de consumir, fazerem algumas perguntas básicas. Então, como por exemplo, a primeira é: por que eu vou comprar? Qual é o objetivo dessa compra? A segunda seria assim: isso é realmente importante? É relevante para mim nesse momento de vida? E a terceira seria: isso vai impactar a minha finança? Eu tenho recurso disponível para fazer essa compra? Então, no primeiro impulso, o ideal é que a gente conseguisse ter esse autocontrole, que é uma característica da inteligência emocional, né? De ter o autocontrole, de parar para pensar e, antes de consumir, antes de dar o enter na internet, a gente conseguisse fazer essas perguntas para nós mesmos. Esse seria o primeiro aspecto básico do momento da compra. Claro que o ideal é que a gente vá fazer um processo de autoconhecimento, em que a gente consiga entender o que nos leva a fazer, porque a pessoa não compra muitas vezes porque ela quer, muito pelo contrário. Para ela ficar endividada, muitas vezes depois que ela compra, ela tem a sensação de arrependimento. Ela fica triste, ela fica deprimida, porque ela sabe que ela não precisava fazer aquilo, mas ela acaba fazendo. Então, Paula, é possível até que as pessoas tenham consciência disso, até Exato. pelo endividamento. Perfeito. O endividamento vem, as pessoas ficam tensas, às vezes elas não produzem como deveriam no trabalho, muitas passam dificuldades com a questão da saúde, as relações interpessoais. Você mencionou, Paula, que o que causa o consumismo são necessidades. Exato. E as pessoas vão, através do consumo, satisfazer essas necessidades. Isso. Como nós podemos lidar um pouquinho com as causas? Eu queria voltar depois sobre essa atitude de compra, esse pensamento. Como nós podemos tratar com as causas? Será que não seria o caso de buscar uma ajuda médica, uma ajuda espiritual? Perfeito. O que você tem visto na vida das pessoas? Porque as causas levam ao consumismo. Exato. Como identificar essas causas? Você falou a palavra diagnóstico. E como tratar delas num primeiro momento? Perfeito. O ideal é que a pessoa fizesse uma autoavaliação. O primeiro momento é realmente, existem inúmeros especialistas, e aí, dependendo do nível, ela pode ir para um especialista médico, às vezes é necessário entrar realmente com a questão médica. O espiritual, na minha visão de vida, ela deveria estar sempre, né? A gente deveria sempre ter uma busca interna com a nossa conexão divina, para que a gente realmente consiga encontrar essas respostas dentro da gente. Porque está dentro da gente, né, Toninho? Não está fora. Mas a grande questão que as pessoas deveriam fazer de fato é buscar apoio, seja em grupo, seja nas próprias redes sociais. Existem grupos que trabalham com essa questão de você lidar com o consumismo, com um grupo de amigos, grupos espirituais, religiosos, ou mesmo grupos de apoio médico, psicológico. O nosso trabalho de coaching trabalha diretamente com isso. O coach também tem esse apoio, que é exatamente de eu buscar dentro de mim o que me leva ao consumo. Como a gente já falou, o consumo, obviamente, ele tem a ver com uma necessidade básica minha que não está sendo atendida. E por isso eu acabo comprando e consumindo com a intenção de me sentir satisfeito. A verdade é que não sente, né? A verdade é que não fica satisfeito. E muitas vezes, quando você se endivida, entra num círculo vicioso ainda pior, porque você fica ruim, você compra para ficar melhor, você logo depois fica pior, e aí você fica se sentindo pior. Enfim, ele é um ciclo que não acaba. E muitas vezes a pessoa acaba entrando em dívidas, acaba se complicando. E eu trabalhei em banco durante muitos anos na minha vida e vi muito isso acontecer.
A necessidade da pessoa estar sempre fazendo mais e mais empréstimos e a gente sempre tentava trabalhar para descobrir o porquê que você está nesse consumo, o que está fazendo você fazer essas compras exageradas, porque de fato é uma necessidade que você está tentando suprir e mascarando com o consumo, porque consumir é muito bom, né? A gente falou isso, é importante, faz bem. Gastar um pouquinho de vez em quando, dar uma volta, né? Com certeza, isso faz parte, porque faz parte das nossas necessidades básicas. A teoria de Maslow fala muito isso, que a gente tem necessidades básicas de conforto, de tranquilidade, que são importantes. Mas, obviamente, tudo dentro de eu não digo nem equilíbrio, eu diria que é dentro de uma harmonia na nossa vida. Agora, Paulo, imagine a seguinte situação. Tem alguém lá assistindo você falar, dizendo assim, olha, muito legal, muito bacana, mas eu estou vendo a situação difícil, eu não tenho como contratar um médico, eu não tenho como contratar um educador financeiro, eu não tenho acesso a um psicólogo, um psiquiatra, e eu estou aqui precisando de uma ajuda. Qual deve ser a primeira ponte de apoio que uma pessoa deve buscar? Porque às vezes ela até diz assim, mas eu estou orando, eu já orei, já pedi a Deus, estou assistindo o saldo extra, mas não consigo reverter a minha situação. Qual deve ser a primeira ponte de ajuda? Será que dentro de casa a gente pode encontrar este apoio, as pessoas mais próximas? Exato. O que eu acho mais importante de todo esse processo, quando a gente realmente está naquele momento muito delicado, que a gente não tem como sair, primeiro que assim, a internet ela tem milhares de informações, eu acho que você tem acesso sim a muito conteúdo gratuito, existem milhares de palestras gratuitas sobre educação financeira e que são dicas assim como a gente está fazendo aqui agora para poder contribuir com as pessoas. Mas dentro de casa, o mais importante nessas relações é que a gente seja a gente mesmo. Muitas vezes a gente esconde, encobre as nossas vulnerabilidades para o nosso parceiro e, sinceramente, na história que a gente vê dentro da nossa estrutura de treinamentos, o que a gente trabalha, o melhor relacionamento do mundo dentro de casa é aquele que a gente é a gente mesmo e que a gente tem uma comunicação efetiva com os nossos parceiros. Então, se você está com dificuldades, é importante que você converse com os seus familiares, explique o que está acontecendo. Transparência, né, Paula? Transparência. E muitas vezes a gente, nessa sociedade de consumo, a gente também é colocado para ser perfeito. Né? A gente tem essa necessidade de mostrar uma capa maravilhosa, que a gente não tem defeitos. E assim como o universo nos fala, nós somos todos sombra e todos luz. Então, temos sombra e luz dentro de nós. Então, a gente não pode ter medo de mostrar as nossas vulnerabilidades. Olha, eu não estou sabendo lidar bem com isso. É importante que, de repente, eu consiga mostrar que eu estou com alguma dificuldade, pedir ajuda. Nada mais lindo. Todo ser humano adora contribuir com o outro. E dentro de um casamento, isso tem que ser muito natural. Então, estou com dificuldade, não estou conseguindo lidar, abra o coração. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Agora, dentro do processo de coaching, Toninho, a gente trabalha muito com a questão da ação, da atitude, né? Então, obviamente, existem pequenas atitudes. Você não vai mudar o teu mundo de uma hora para outra. Não adianta dizer que de hoje que você está endividado, está com dificuldades, amanhã vai estar tudo normal, tudo perfeito. Isso não acontece na prática. Um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E as pessoas subestimam o que elas podem fazer ao longo dos anos, né? A gente tem uma metodologia que trabalha que você sempre, o hábito, ele é uma repetição diária. Né? Então, o sucesso é uma repetição diária, a prosperidade é uma repetição diária, é um momento em que aquilo dá certo de anos que você fez esse trabalho e muitas vezes as pessoas não percebem isso. Então, elas querem algo muito imediato e não entendem que para você chegar lá tem um caminho. E o que a gente trabalha é isso. Então, pequenas atitudes, essa, por exemplo, de fazer uma análise, autoanálise simples, nossa, por que eu vou comprar? Por que eu vou gastar? O que isso vai me trazer de benefício? São pequenos sentimentos e as pessoas podem até fazer, eu aconselho inclusive a fazer diários. Comece a colocar no papel, né? Então tenha um bloquinho na tua casa, coloque um bloquinho onde você comece a anotar, olha, eu consumi, ou mesmo que você já faça, mesmo que você não aguente e consuma de maneira indevida, anota. Porque só essa percepção de você começar a olhar o que você faz toda a diferença. Então, são pequenos hábitos, porque a pessoa precisa entender, é importante entender que ela tem como sair disso. A primeira coisa que eu acho importante é tem como sair. Né? A gente conhece muitos casos, eu vivi muito isso, então... Paula, agir com transparência, anotar as coisas, acreditar nas nossas potencialidades, nos nossos talentos, ter uma visão positiva e construtiva do futuro. Muito legal. Agora, Paula, uma das perguntas mais recorrentes ou comentários que nós temos aqui nas redes sociais do Saldo Extra, principalmente partindo das mulheres. Perfeito. É uma mulher que diz assim, eu estou vivendo em dificuldades, nós estamos passando por problemas financeiros,
eu estou tentando fazer a minha parte, tento conversar com meu marido, mas ele não se abre, ele não quer tratar do assunto e eu já não sei mais o que fazer. O que dizer para esta mãe, para esta dona de casa que está lutando, batalhando e até agora não encontrou o apoio, o alicerce dentro de casa para reverter a sua situação financeira? Perfeito. Esse é um caso muito comum, especialmente, e aí não tem regra homem e mulher, mas geralmente os homens tendem a ser menos abertos, as mulheres são mais abertas, né? Elas falam, você pode perceber, mulher tem amiga, mulher conversa com amiga, mulher se abre, os homens tendem a não ser tão assim. O meu marido até é um caso assim, ele é uma pessoa mais fechada, não tem essa abertura de dizer sobre problemas e sobre suas próprias alegrias, os homens tendem a ser mais assim. O que é muito importante para essa mulher, essa dona de casa? Primeiro, ela estar atenta a esse marido, ela estar disposta realmente a ouvi-lo sem recriminações. Porque os homens, muitas vezes também, quando tentam colocar-se, às vezes a mulher já vem com alguma cobrança. Então, tem que ter um diálogo muito franco. O que eu acho que é o mais importante num primeiro momento é ela também se colocar vulnerável. Ela também, muitas vezes num diálogo, uma vez eu conduzi um caso e era uma coisa muito simples nessa linha. Não era exatamente sobre dinheiro, mas tinha mesmo a ver com a comunicação. E quando a mulher chegou e falou, olha, eu sei que a gente está com esse problema, eu sei que a gente deveria ser assim, assim, eu sei que a minha parcela também de responsabilidade é isso, 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 eu também me sinto triste por estar vivendo isso, porque às vezes quando você se coloca no mesmo nível de vulnerabilidade do outro, o outro se sente mais confortável. É a mesma coisa quando você tem algum problema e alguém fala para você, nossa, eu entendo o que você está falando, eu já passei por isso. E quando isso aconteceu comigo e tal, e quando a pessoa te fala isso, Toninho, é incrível como internamente a sua energia parece que se abre. Essa identificação e você traz se identifica. Pensamento positivo, né? E vira um rapport entre eles, né? Vira uma conexão que a gente fala. Então, muitas vezes a gente quer que a pessoa fale, mas a gente também não se propõe a ouvir e a se abrir, né? Então, é muito importante que o casal entenda que eles estão juntos no mesmo problema, porque o problema não é de um ou do outro, né? Não dá para um casal você ter uma pessoa, o homem muito bem de vida e a mulher passando dificuldades. Não, porque se vocês são um casal, obviamente, e aí, claro, a gente respeita cada um que tem um modelo de finanças dentro de casa, mas eu partilho na minha experiência do compartilhamento de finanças de casal. A partir do momento que você se casa, não é mais seu ou meu. Claro que existem algumas necessidades que vocês podem até reservar recursos para cada um, mas é da família, é dos filhos, né? É daquela casa, é daquele movimento conjunto de vocês. Então, o importante é que os dois estejam aptos para isso. Então, a primeira dica que eu daria para essa dona de casa, Toninho, é que ela conversasse com ele também se colocando ali. Olha, eu sei que temos dificuldades e a gente precisa resolver isso junto, porque a gente está junto, porque é a nossa vida junto. Então, nessa linha, eu acredito que ela tenha sucesso de conseguir trazê-lo para perto. E não desanimar, ser perseverante. Talvez você aí que está me ouvindo, querida amiga, você, quem sabe, já está ficando aí cansado, está lutando com dificuldades. Eu recebi um dia aqui uma pergunta que eu respondi aqui de uma mãe que estava, estou sozinha, tenho 2 filhos, tenho lutado, passo por lutas. É não desistir. Exato. Ser perseverante todos os dias, viver um dia de cada vez, com muita força, com muita determinação, acreditar que é possível. Nós falamos da espiritualidade, né? Quanta coisa linda nós encontramos no relacionamento com Deus. Nós somos preciosos para Deus. Deus diz que nos sustenta, que nos dá amparo. Ele não fala apenas no aspecto emocional, ele fala no aspecto material também. Nós temos que acreditar nisso, que Ele vai nos dar as condições para termos a experiência mais construtiva. Agora, Paula, vamos para o outro lado. Vamos agora para as ruas. A gente falou um pouquinho até do que a gente faz dentro de casa. Exato. Né? Eu gosto de dizer que a vida financeira ela se divide em 3 partes. Relacionamento com Deus, dentro de casa, esse diálogo, fazer um orçamento em família, fazer o planejamento, e agora nós vamos para a rua para gastar. Exato. É a terceira parte. Como que a gente deve discernir aquilo que é supérfluo daquilo que é desnecessário? Porque a estratégia do marketing, eu não quero fazer aqui nenhuma crítica aos marqueteiros, por favor, mas a gente sabe que é criar necessidades para que as pessoas consumam os produtos. Lindas propagandas, lindos comerciais, contratam celebridades bonitas, atraentes, etc. Como a gente deve agir para saber exatamente o que é bom e aquilo que deve ser evitado?
Toninho, excelente pergunta, porque tem uma coisa muito interessante, que Deus nos criou realmente para a luz, para o que é bom, e você fala muito bem isso, a prosperidade, né? Quando a gente trabalha pensando nesse patamar, a gente tem que entender primeiro que o consumo não é negativo. A primeira coisa, o dinheiro, ele não é negativo. A primeira coisa que a gente tem que entender, ele é uma energia que move o mundo. E assim como a gente tem outras fontes de energia, o dinheiro é uma delas. Então, o primeiro ponto é a gente parar de brigar com ele, entender que ele faz parte do nosso movimento material. A gente está nesse planeta por um objetivo de evolução e isso tem a ver, obviamente, também com recursos financeiros. Quando a gente fala dessa conexão, nós temos dentro de nós todas essas ferramentas. Tudo baseia-se no autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, como já diziam os filósofos e que Jesus muito bem falou, e é exatamente que a gente conheça a nós mesmos. Então, o primeiro ponto, você tem que se conhecer. Porque quando você se conhece, você entende o motivo das suas compras. A gente já falou um pouquinho disso. Agora, indo para a rua, quais as dicas mais interessantes que eu vejo que são fundamentais? É você ter dentro, como você falou, dos 3 pilares, eu colocaria 3 pilares também de gastos. Você ter dentro do que é importante, o que é necessário para a tua vida. Então, são gastos que você vai ter com alimentação, com moradia, com transporte, que são os gastos necessários e que não são necessidades básicas, não tem como ficar sem. Outros 2 aspectos seriam gastos, o que a gente fala que seria o que é o supérfluo, que você comentou, e, na verdade, o que são os pequenos prazeres. Porque, para mim, supérfluo tem uma linha que diz que supérfluo não é positivo. Eu até não vejo isso. Eu acho que o supérfluo faz parte de um prazer a mais que você tenha, né? Então, o que eu acho a diferença é você conseguir identificar dentro do teu orçamento parte do recurso que vai ser gasto com os prazeres que você tem, ou com algumas coisas, por exemplo, educação, quero fazer uma faculdade, quero fazer um curso. Isso não é supérfluo, mas também não é necessidade básica para o teu dia a dia. Então, ele fica nesse nosso metade, um terço do que a gente dividiria dentro do nosso perfil. E um terço seria realmente aí sim para o seu supérfluo. Então, o que você tem que analisar? Eu tenho disponibilidade hoje para esse supérfluo? Seria o primeiro ponto. Se você está endividado, obviamente, provavelmente você vai ter um primeiro momento de se dedicar realmente aos 2 pilares iniciais, que seria o pilar das necessidades básicas e das necessidades que vão te ajudar a ir para um outro patamar. Então, por exemplo, fazer um estudo, um curso pode te ajudar a ter um emprego melhor, a se desenvolver. Então, eu vejo sempre esse tipo de gasto como um investimento. E pode até mesmo ser um investimento financeiro, né? Trabalhei bastante anos com isso, gosto muito dessa área, que é uma área de você ter o recurso, mas para isso, óbvio, você precisa ter para poder conseguir fazer. Eu tenho até uma visão que diz que o investimento financeiro, seja para um curso, para um treinamento, ele não é uma despesa. Eu tenho até uma linha, o Gustavo Cerbasi fala um pouco isso e eu concordo bastante com ele. A gente não tem o investimento como um custo. Na verdade, ele é um custo, mas ele teria que estar dentro da sua área de investimentos como algo que você tem que fazer todos os meses. Mas tem uma outra coisa também que ele comenta e eu compartilho, que eu acho muito bacana, que é aquela coisa, não, eu vou dispensar o cafezinho do dia. E às vezes o cafezinho é aquele momento seu de prazer, de estar num ambiente em que você vai gastar um custo baixo, muito baixo, muitas vezes, e você vai conseguir parar para pensar, analisar, fazer uma autoanálise. Então, assim, tudo é relativo, vai depender da intenção que você tem. Então, eu dividiria isso. São 3 tipos de compras que você tem que fazer na sua vida, de gastos que você tem que ter, e você precisa se analisar. Excelente. Então, eu digo sempre, Paula, de que ter planos para a vida, querer ter uma vida confortável, querer viajar pelo mundo, estudar línguas, ter alguns títulos, isso é muito bom, porque os sonhos nos motivam. As metas nos fazem ter garra, faz a gente correr atrás. Então, isso é bacana. O problema é quando a gente quer algo que não é possível, inclusive nas necessidades básicas. Ter um carro é uma necessidade básica. Ir para o trabalho, visitar os pais, ir ao médico, fazer uma viagem. Mas, às vezes, as pessoas compram o carro com algo que não podem. Aí buscam um luxo, um conforto, compram mais caro, por um pouco de status, quando a necessidade básica diz outra coisa. O status está embutido na básica, mas já vai lá para a terceira coluna ali que você mencionou. Então, esse discernimento, esta avaliação, ela é imprescindível para chegar lá. Paulo, nosso tempo está terminando. Eu queria que você pudesse, 1 minuto e 1 minuto e meio, falando um pouco mais nesse assunto, um conselho assim, bem construtivo para aquela pessoa que está agora assistindo, está, quem sabe, achando que chegou ao fundo do poço da sua vida financeira. O que ela deve fazer para erguer após esse nosso diálogo e seguir em frente? Olha, eu acredito que o mais importante nesse momento é primeiro ter calma,
ter serenidade, estar vinculado realmente, acreditando que é possível sim ter uma vida melhor, mais digna e que, né, o universo sempre conspira a nosso favor. Dica prática no seu dia a dia, anote as suas demandas, anote as suas necessidades, as suas tristezas. Esse caderninho de insights que a gente chama, ele é muito importante para que você comece a sua autoavaliação. Você trouxe uma questão de status que tem a ver com valores. Eu conheço pessoas realmente que às vezes não conseguem pagar a prestação de casa e que têm carros maravilhosos. Então, o primeiro ponto é entender para quem você está fazendo o que você faz. É para você mesmo ou é para mostrar para o outro? Então, essa autoanálise seria a dica mais importante, apesar de não ser tão simples, mas é uma dica que é o pontapé inicial que ela pode dar para a vida dela ser diferente. Então, ela precisa anotar. Anote o que você realmente tem sentido. Olha, por que eu quero comprar? Faça essa anotação. Por que esse status é importante para mim? Anota. E é um caderno teu, ninguém vai ver, mas é importante que você comece a fazer essa autoavaliação. Para que você pense sempre antes de comprar. A primeira dica é pensa antes de fazer. A gente tentar não ser tão impulsivo. É isso. Paula, espero que nós possamos ter você aqui outras vezes sim, e nós continuar esse também. diálogo. Que Deus continue te abençoando, que sua isso família e seja. todos os seus empreendimentos. Muito obrigada e agradeço a vocês e que a gente possa realmente fazer esse papel de contribuição com o universo. Legal. Que assim seja. A Bíblia deixa alguns conselhos para nós sobre este tema. Eu gostaria de ler um verso que está lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 18, que tem a ver com tudo aquilo que nós dialogamos aqui. É um verso lindo da palavra de Deus e ele diz muito para nós, nas palavras do sábio Salomão. Provérbios 4, verso 18, que diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você quer a felicidade no seu casamento, você quer a felicidade na sua relação conjugal, na sua casa, com seus filhos, na sua vida financeira? Dê um passo de cada vez. Comece hoje tendo uma atitude construtiva, siga aqui os conselhos da Paula, comece a pensar nos talentos que Deus lhe deu, na saúde, na sua família, e dê um passo de cada vez. E esta experiência vai ser uma realidade da sua vida. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você vai chegar lá. E sabe o que é ser justo? É ter Deus dentro. É a justiça de Deus em nós que nos faz ter esse pensamento positivo. Busque a Deus, Ele vai estar ao seu lado e você vai ver uma nova experiência também na sua vida financeira. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Será um prazer ter você ao nosso lado. Tchau.